Como criar a química entre o casal da minha história? Você escreve romance, provavelmente já pensou, como eu vou fazer pra dar química pro meu casal, pros leitores chiparem eles? Toda história de romance tem um padrão. Mesmo que não sejam iguais, mas ela sempre tem um padrão para criar a química. Eu vim trazer algumas dicas para vocês baseado nesses padrões. Criar contraste entre seus personagens. Faça personagens que sejam iguais. Use a técnica opostos se atraem. Não, eles não precisam ser um enemy to lovers, um se odiarem. Eles podem ter personalidades diferentes, objetivos, crenças. Algo ali que faz ele ter um contraste, que faz eles serem diferentes. Personagens iguais não geram tensão, porque a gente fica pensando, eles são tão iguais, sabe? Por que eles vão ficar juntos? O que faz é criar química é o diferente. E os opostos justamente se atraem. É muito mais fácil você criar química dentro dessa história, trazendo opostos do que trazendo personagens que sejam iguais. Isso pode ser hábitos, um pode ser mais organizado, outro mais bagunceiro. Um pode ter uma opinião política, outro não. Um pode ser rei, outro plebeu, se a gente quiser ir para livros de realeza. Faça eles passarem tempo juntos. Erros de muitos escritores erram ao escrever romances que o casal não se encontra. Que, tipo, eles gostam do outro, mas não tem momentos juntos. Sim, você precisa dar tempo de tela pra eles. Eles precisam ter momentos juntos, precisam aparecer juntos dentro da sua história. Não como um casal, eu digo, mas pra desenvolver um romance, os personagens precisam se conhecer e precisam viver juntos. Precisam, né, estar convivendo um com o outro. Às vezes eles vão ter um trabalho forçado, às vezes eles vão ter uma convivência forçada. Mas eles precisam conviver pro leitor ver e começar a enxergar eles como uma dupla, pra depois enxergar como um casal. Adicione flertes, provocações, piadinhas. Às vezes a gente quer construir uma história tão elaborada, mas às vezes a gente ganha o leitor nos pequenos detalhes. Como ele foi buscar um café pra ela, ele fez uma piadinha pra ela, ele chamou ela de um apelido, sabe? Ou ele se abriu com ela. São os pequenos momentos que criam a química. É aí que a gente começa a enxergar o casal como um casal. Às vezes é nos pequenos momentos que a gente ganha o leitor. Então faça pequenos momentos, faça o primeiro encontro, faça o primeiro beijo. Seja muito detalhoso. A gente precisa ser detalhoso no nosso casal, a gente precisa detalhar como foi o primeiro encontro, como eles se conheceram, tudo isso precisa ser escrito. Vulnerabilidade, eles precisam se abrir um com o outro, eles precisam ter, claro, medos, mas eles precisam expor esse medo. Por exemplo, um pode ter dificuldades de se relacionar por conta de um trauma do passado, mas tem uma hora que eles vão ter que ter essa conversa. A conversa sincera, ela é algo que tem em todo livro de romance e precisa ter para criar química. Vai ter que ter um momento que eles vão ter que um conversar com o outro, um desabafar com o outro e falar o que eles estão sentindo, o que eles sentem. Não faça seu casal ficar junto no início. Os leitores têm que querer que o casal fique junto. Se você entregar o que eles querem no início, não vai fazer sentido mais a história, não vai ter mais nem química, porque imagina, o leitor nem conhece ainda os personagens e ele já